pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e agora nós vamos estudar um assunto muito importante que faz vocês ficarem muito curiosos nessa aula, que é o assunto de sistema genital feminino. Né, pessoal? Nós precisamos estudar o nosso corpo, precisamos conhecer as partes que compõem o nosso organismo. Você conhece o seu corpo? Você sabe realmente para que serve cada parte do seu organismo? Então, hoje você vai aprender a relembrar de alguns conceitos importantes relacionados ao sistema genital feminino, tá ok? E a gente vai falar um pouco sobre esse tópico de reprodução humana, por que a gente precisa estudar reprodução humana, tá? E a gente vai entrar no assunto aqui do sistema genital feminino, nós vamos estudar a anatomia externa, ok? Que também a gente chama de pudendo, ou seja, a parte externa do órgão reprodutor feminino é chamado de pudendo, ok? E nós vamos estudar a anatomia interna. Pessoal, a anatomia, que são as partes que compõem o nosso sistema genital aqui, no caso feminino, ela muitas vezes a gente estuda associando também com a fisiologia, porque a gente vê o órgão, mas a gente quer saber para que serve aquele órgão, como ele funciona, tá? Então, essa aula ela vai falar um pouco sobre essas estruturas e o funcionamento delas. Ok, pessoal? Falando agora de reprodução humana. A partir da adolescência, as taxas de hormônios sexuais, elas aumentam de maneira significativa, né? O adolescente ele começa a ficar curioso, principalmente com relação aos seus órgãos genitais, né? Começa a sofrer muitas mudanças corporais. Você chega na fase da puberdade, as meninas elas começam a adquirir características que ela não tinha antes. Os homens têm uma alteração na sua voz. Essas alterações elas mudam de pessoa para pessoa também, tá? Então nós temos aqui uma mudança na taxa hormonal do organismo, que é normal, ok? Fazendo com que o corpo e a mente também sofram mudanças. E as pessoas, elas, os adolescentes, eles têm ali crises existenciais, principalmente, né? Tem discussão com os pais porque a sua taxa hormonal ela está muito elevada e começam a ter muitas inquietações do seu coração e elas é normal disso acontecer e elas precisam entender o que está acontecendo com o seu organismo, ok? Nesse sentido, a sexualidade ela passa a desempenhar um papel importante, entender um pouco sobre o seu organismo mesmo, principalmente no seu sistema reprodutor, ok? Os conhecimentos sobre a reprodução humana proporcionaram um maior controle sobre a natalidade, bem como o desenvolvimento de métodos que protegem contra doenças sexualmente transmissíveis, que a gente chama de DSTs. Então, nós temos duas coisas importantes aqui que esse conhecimento ele traz, né? Primeiro, controle de natalidade. Você tem uma maior preocupação em planejar, por exemplo, uma gravidez. É muito melhor você ter filhos na época certa, né? Quando você planejou, você vai ter uma vida mais feliz. É ou não é? Agora você imagina o quanto de jovens que atualmente acabam desenvolvendo a gravidez indesejada. Aí a sua adolescência, a sua juventude, ela acaba sendo resumida, porque ela agora vai se preocupar em cuidar de uma nova vida. Então, para a gente tentar evitar essas gravidez indesejadas, a gente precisa ter uma maior educação a respeito do nosso funcionamento do sistema reprodutor, tá? Até mesmo para tentar lutar contra essas gravidezes indesejadas, ok? Eu sempre aconselho os meus alunos é o seguinte: você está na fase da adolescência, da juventude, estude, faça amizades, deixa a promiscuidade para lá, porque isso pode trazer o quê? DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, ok? E gravidez indesejada. Então, o estudo da sexualidade do nosso sistema reprodutor feminino é importante para isso, ok? Então, numa sociedade democrática, espera-se que a escolha desses métodos seja de livre escolha de cada um conforme os seus valores e crenças, tá? É sempre aconselhável que não se faça, por exemplo, sexo muito jovem, mas se vai fazer, se vai praticar
o ato sexual, que se proteja, tá? Se proteja para que você não vá propagar doenças ou até mesmo vir adquirir doença, ok? E também a questão da gravidez indesejada, tá? E aí a gente vai ter essas aulas iniciais sobre a anatomia e a fisiologia dos órgãos reprodutores. E depois a gente vai estudar um pouco sobre os métodos contraceptivos, que são métodos que protegem contra a gravidez, tá? E também métodos que são que podem proteger contra doenças sexualmente transmissíveis, ok? Então, esse conhecimento ele tem ajudado e muito a resolver problemas reprodutivos. Inclusive, pessoas que também está numa fase já, uma idade já avançada, ela quer ter filho e tem dificuldade. Então, esse conhecimento aqui é muito importante para a medicina, para que os médicos possam ajudar a muitas pessoas a terem filhos, tá? Então, agora vamos falar agora do nosso sistema reprodutor feminino. Eu já trago essa imagem aqui que vai te chocar, né, pessoal? Uma imagem aqui do pudendo, que é toda aquela parte externa do sistema reprodutor feminino, ok? Muitas pessoas olham para isso aqui e dizem assim, ah, isso aqui é uma vagina. Não. Tá? O que é considerado aqui, a vagina é principalmente a entrada, a abertura vaginal, ok? E onde é que nós vamos encontrar essa abertura vaginal aqui, ó? Nós vamos encontrar aqui, ó. Essa aqui é a entrada que fica, que a gente chama de vestíbulo vaginal. É nessa entrada aqui, pessoal, que nós vamos encontrar principalmente uma membrana, né? Principalmente acontece nas mulheres que são virgens, a gente chama de ímen, tá? É o ímen. Uma estrutura altamente vascularizada, que ela é rompida durante o primeiro ato sexual. Então, quando ocorre o primeiro ato sexual, que ocorre o rompimento do ímen, como o ímen ele é muito irrigado sanguineamente, vai ter sangramento. Ok, pessoal? Algumas mulheres elas podem ter esse ímen aqui, pode fechar totalmente essa abertura, tá? Vaginal. E aí pode ser feito um procedimento cirúrgico para poder promover o aumento dessa abertura. Por que tem que ser feito isso? Durante a menstruação, né, pessoal, nós sabemos que a menstruação ela vai sair por essa abertura. E se não tiver essa abertura, não tem como eliminar essa menstruação, tá? Aqui, pessoal, nós temos ainda falando da anatomia externa do sistema genital feminino. A gente pode mencionar para vocês o seguinte, ó, nós temos os pequenos lábios, né? Que são essas estruturas que ficam aqui entre os grandes lábios. Ó, os grandes lábios é essa parte mais externa, ok? Nós temos aqui, ó, lábio menor, que a gente chama de pequenos lábios, e nós temos aqui os grandes lábios, o lábio maior, essa região externa. Entre o vestíbulo vaginal e o clitóris, que é essa estrutura que fica nessa parte superior aqui, pessoal, nós vamos ter uma abertura, né, por onde vai sair a urina, tá ok? Que é o órcio da urina, a abertura da uretra, ou órcio uretral externo. Logo mais na parte superior, como eu já falei para vocês, nós temos aqui o clítoris. E o que seria esse órgão? É o órgão que na mulher vai causar excitação durante o ato sexual. Ele é homólogo à glande do pênis, ou seja, é homólogo à cabeça do pênis. Por quê? Esse órgão ele é altamente irrigado, ele tem muitos neurônios nessa região que vai trazer essa sensação de excitação durante o ato sexual. E ele vai ficar ereto durante o ato sexual também. Ok, pessoal? Então, repetindo aqui, nós temos a abertura da vagina, nós temos a abertura da uretra, ok? Órcio uretral. Aqui nós temos o clitóris. E aqui nós temos grandes lábios, ok? E pequenos lábios. Uma outra informação, pessoal, importante que a gente vai encontrar próxima a essa abertura da vagina aqui,
umas glândulas que produzem um líquido que promove a lubrificação. A mulher, quando ela está no seu ato de excitação, ela vai ter uma lubrificação que vai facilitar a penetração, né, durante o ato sexual, ok? Além dessas estruturas que eu já mencionei aqui para vocês, tem outras estruturas que a gente não costuma muito falar, porque não cai muito, né? Mas a gente pode mencionar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui, ó, o frênulo, que é essa preguinha que se junta com o clitóris, tá ok? Nós temos aqui o vestíbulo. O que seria o vestíbulo? O vestíbulo é uma abertura que fica entre os lábios menores, ou seja, nós temos aqui os lábios menores, essa parte interna aqui, ó, tudo isso aqui é chamado de vestíbulo, ok? A fúrcula é essa preguinha que fica logo na parte de baixo, né, parte inferior da vagina, ok? Que é mais próximo ao ânus. Nós temos também aqui, pessoal, uma prega lateral. Nós temos aqui, ó, nós temos o frênulo que fica na parte medial, na parte do meio na parte do meio do clitóris, e lateralmente a gente vai encontrar uma prega lateral, que é essa preguinha aqui, ó, tá? E aqui tem a prega medial. São estruturas que não são muito faladas, tá ok? Então, isso aqui é a anatomia externa. Agora vamos falar da anatomia interna do sistema reprodutor feminino, tá? Você vai associar o que você acabou de aprender sobre a parte externa, agora a gente vai tentar unir com essa parte interna aqui, ó. Tudo aquilo que eu mencionei para vocês, que é o pudendo, né? Tá logo nessa parte de baixo aqui, ó. Você presta atenção, aqui é o lábio menor, aqui é o lábio maior, ok? Lembra que tem um orifício por onde sai a urina? Tá aqui, ó. Esse aqui é o orifício por onde sai a urina, que é a abertura da uretra. Veja que ela está ligada com a bexiga urinária. Olha só. A bexiga urinária ela fica logo à frente do útero. O útero é o órgão responsável ali pelo desenvolvimento, principalmente do bebê, quando a mulher está grávida. Então, veja, como é que começa o útero? Vamos voltar aqui para a parte externa. Olha aqui, ó. Nós temos aqui a abertura da vagina e ela tem um canal vaginal. Esse canal vaginal aqui, quando ocorre o ato sexual, ele sofre uma dilatação, né? Porque ele fica mais preparado para receber a penetração, tá? E aqui, no finalzinho desse tubo aqui, que é o tubo vaginal, nós vamos encontrar o colo do útero, ou colo uterino, que a gente chama de cervix. C-E-R-V-I-X, cervix, ok? Então, aqui, muitas vezes a mulher ela pode desenvolver, por exemplo, câncer de colo do útero. É um câncer que pode acontecer nessa região aqui, que fica logo na abertura do útero. E aqui nós temos esse órgão aqui, chamado de útero, tá? Que é onde vai se desenvolver o bebê. Ele tem uma parede chamada de endométrio, tá? E todo mês essa parede ela tem uma troca, ela sofre uma descamação, que é por conta da variação dos hormônios, das taxas hormonais femininas. E aí, com a descamação, a mulher ela vai liberar esse endométrio e você vai ter o processo chamado de menstruação, ok? E aqui, logo na lateral aqui do útero, nós vamos encontrar um canalzinho que liga o útero até os ovários. Esse canal é chamado de tuba uterina, que também nós chamamos de trompas de falópio, ok? E aqui nós temos a gônada feminina, que nós chamamos de ovário, tá certo, pessoal? E o ovário é a gônada que é o órgão responsável por produzir os hormônios sexuais, progesterona e estrógeno. A progesterona, ela vai controlar, por exemplo, os ciclos menstruais, tá? Ajuda no processo de desenvolvimento da gravidez. E os estrógenos são hormônios sexuais femininos que são importantes para o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Quais são essas características? Desenvolvimento das mamas, crescimento de pelos em determinadas regiões do corpo, tá?
A mulher ela vai ter acúmulo de gordura em determinadas áreas, fazendo com que ela tenha aquele formato de corpo de violão, né? Ela vai ter ali o seu quadril mais alargado, né? A cintura mais fina. Então, essas características são desenvolvidas por conta desse hormônio, tá? Então, falando aqui, pessoal, da parte externa, eu me esqueci até de mencionar, ó. Aqui, essa região aqui, ó, esse órgãozinho é o clitóris, tá? Que é o órgão que promove a excitação, ajuda, né, na promoção da excitação. Lógico que na mulher, o processo de excitação, ela não é promovida apenas pela manipulação do órgão genital. Não, a mulher ela tem mais a questão psicológica envolvida na questão da excitação, tá? Então, essa parte interna do sistema genital feminina, que é a vista lateral, ok? Foi feito um corte medial do corpo para a gente ver esses órgãos de forma lateral. Mas a gente pode ver assim de frente, tá? Então nós temos aqui, ó, o sistema genital da parte interna visto de frente. Então aqui, ó, nós vamos ter a abertura da vagina, ok? Essa aqui são os pequenos lábios, essas duas laterais aqui. Aqui o tubo vaginal, ok? Chamando de vagina. Aqui, ó, o cervix, que é a mesma coisa que colo do útero, o colo uterino, ok? Aqui, ó, nós temos o órteo externo, que é a entrada do útero, e aqui nós temos o órteo interno. Toda vez que você vê essa palavra ósteo, é orifício, abertura, ok? Então, nós temos o órteo interno. E esse órteo interno ele vai dar entrada ao útero. Esse útero, como eu já mencionei para vocês, ele vai ter camadas. Existem 3 camadas que formam o útero, né? A camada mais interna é a que nos importa, né? Que a gente tem que lembrar, é o endométrio, essa parede interna do útero. É o endométrio que tem essa troca todo mês, por conta das variações dos hormônios femininos, ok? E quando a mulher tem o processo de fecundação, ou seja, quando o seu óvulo é fecundado, onde é que o óvulo nasce? O óvulo ele nasce aqui, ó. Pode ser produzido pelo ovário direito ou pelo ovário esquerdo. Tem mês que ela vai ser o ovário esquerdo, direito, que vai produzir. Tem mês que vai ser o esquerdo. Então, mudam muito. Então, digamos que o óvulo saiu aqui, foi liberado. Sofreu ovulação, né? Todo mês a mulher, no seu 14º dia do seu ciclo menstrual, aproximadamente, ela vai liberar um óvulo. Aí esse óvulo, ele vai ser transportado até o útero. Se ele for fecundado, geralmente a fecundação, ela acontece aonde? Nesse canalzinho aqui, que a gente chama de tuba uterina, certo? Então, quando acontece a fecundação, esse óvulo fecundado vai até a parede do endométrio. E lá vai acontecer o que a gente chama de nidação. Nidação é a implantação do óvulo fecundado na parede do útero, que a gente chama de endométrio. E lá o bebê ele vai se desenvolver, certo? Aí você me pergunta, o óvulo ele consegue se movimentar? Aí eu te digo que não, o óvulo ele não tem estrutura de movimentação. Os gametas que se movimentam são os espermatozoides, né? Que é o gameta masculino. O que faz com que o óvulo seja transportado da trompa uterina até o endométrio é que lá na parede interna dessas tubas uterinas tem como se fossem dedinhos, né? A gente chama de cílios. Eles movimentam esse óvulo até a parede do endométrio. Ok, pessoal? Se esse transporte não acontecer e se essa fecundação desenvolver um bebê aqui nessa região da tuba uterina, a mulher ela pode ter uma gravidez de alto risco, chamada de gravidez tubária. Então é importante que o óvulo fecundado migre aqui da tuba uterina até o útero, ok, pessoal? Então eu trouxe alguns termos importantes aqui do sistema genital feminino, tá? Falei da parte externa, da parte interna.
Eu espero que vocês tenham entendido, porque na próxima aula a gente vai responder algumas questões. Fiquem com Deus, até mais, pessoal. Tchau, tchau.